importante e que provavelmente vai ser aqui aprofundado e não há, como tem sido tratado um pouco, ao cimo da emoção e da impressão. Para não estar a alongar mais nada a hora e procurando ser rigoroso com aquilo que disseram, cada orador vai falar durante 20 minutos no máximo, procurarei que eles sejam com esses desiderados e começa pelo professor Tiago Correia, Centro de Investigações Futuras em Sociologia do ISCTE, que não vale a pena estar a dizer, mas será seguramente sobre as epidemias, sobre todo o tema é as epidemias. E dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Quero agradecer a organização da iniciativa, agradecer ao moderador e aos colegas de mesa. De facto, se o ISCTE tem alguma marca distintiva, é poder olhar para o mesmo fenómeno de perspectivas tão diferentes, e temos aqui um ilustre convidado de fora que muito nos orgulha partilhar connosco esta sessão. Bom, eu venho falar, fundamentalmente, se calhar eu não venho falar sobre o ébola, eu venho falar sobre as epidemias, assumindo o ébola como uma das epidemias. E, portanto, aquilo que eu vou procurar são os traços comuns às epidemias, onde se inclui o ébola como qualquer outra epidemia. Claro que, do ponto de vista biológico ou de mecanismos de contágio, serão epidemias diferentes, mas eu vou procurar alguns traços comuns que se podem encontrar neste fenómeno e noutros que aconteceram no passado. O que é que nós sabemos, grosso modo, a partir de março de 2014, as agências internacionais de vigilância e de monitorização começaram a chamar a atenção de que, no caso da Guiné-Conakry, havia relatos de uma febre hemorrágica ébola. Sabia-se que, portanto, o vírus está ativo há largas décadas, mas começou a haver uma propagação superior àquela que seria esperada. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde começou a ficar vigilante, e a partir daí foi uma catadupa de acontecimentos, de notícias e de expansão da epidemia, tal qual nós percebemos e todos os dias nos deparamos nas notícias. Particularmente importante neste caso foram os índices de mortalidade desta doença, que foram sempre apresentados como estando muito, muito elevados, portanto, decorrente das próprias características desta epidemia. Eu vou centrar a minha apresentação em três grandes perguntas fundamentais, sendo eu sociólogo. A primeira é, fundamentalmente, como entender a epidemia. A segunda é perguntar se a epidemia terá só uma existência biológica ou se há outras formas de perceber as epidemias. E, em terceiro lugar, então, perceber se as respostas políticas são eficazes para atacar as epidemias ou para lidar com as epidemias. Eu transcrevi, talvez não se veja muito bem, também não interessa, a definição da Organização Mundial de Saúde sobre o que é que são as epidemias, e dar-nos uma visão muito abrangente, se calhar abrangente e um pouco ambivalente, porque acaba por cair tudo nesta definição. A ocorrência de casos excessivos de doença face ao considerado normal numa comunidade, numa área geográfica ou numa época do ano, contida numa área geográfica restrita ou estender-se a diferentes países, duração variável, podem ser causadas por bactérias ou vírus que não são previamente conhecidos ou não são esperados naquela região, naquela zona, num certo momento. E perante esta grande definição, eu faço logo três perguntas para as quais procurarei dar uma resposta. Em primeiro lugar, se então a emergência das epidemias será um fenómeno aleatório, se a probabilidade de contágio também será um fenómeno aleatório e se a probabilidade de morte é também aleatória. Nós poderíamos dizer que, de facto, a emergência das epidemias não deverá de ser considerada como aleatória. Temos aqui um especialista em saúde pública e, portanto, nem sequer me vou atrever a entrar nos domínios de como é que as epidemias podem ser propagadas. Em todo o caso, percebemos que existem, se quiserem, três grandes condições. Condições ambientais, e aqui posso assumir que a intervenção humana pode ter impactos relativos, e não quero aqui discutir, não quero entrar nessa discussão. Em todo o caso, os outros dois mecanismos de emergência das epidemias têm, sim, uma intervenção direta do homem. Por um lado, percebemos que, historicamente, aconteceram em grandes aglomerados populacionais por questões sanitárias e de higiene, mas também percebemos que, muitas vezes, as epidemias surgem
com a ida dos homens, a ida do homem a determinados contextos onde não tinham ido até então, e percebemos que existem aqui lógicas de exploração de recursos naturais que uma certa organização do mundo favorece e, portanto, em alguns países e algumas comunidades são especialmente propensas à exposição a determinados fatores de risco, ou porque vão à procura de extração de minérios ou de recursos considerados necessários para outros contextos. E, portanto, nessa medida poderemos dizer que não é aleatório. Contudo, a probabilidade de contágio, sim. A probabilidade de contágio tem uma grande complexidade. Porque, se por um lado, muitas vezes é possível perceber que os fluxos epidemiológicos ocorrem de países colonizados para países colonizadores, ou de países colonizadores para países colonizados, ou então ainda de grandes aglomerados urbanos afastados, como aconteceu com a febre aviária, em que foram identificados os casos nas grandes metrópoles do Oriente e depois nas grandes metrópoles do Ocidente, e aí é possível identificar grupos de risco ou comportamentos de risco, mas é fácil o rótulo, é mais fácil o rótulo. Tem que se perceber que há outros fluxos epidemiológicos, por exemplo, entre países contíguos ou dentro de uma própria comunidade, que torna muito mais complicada a análise se é possível identificar um grupo de risco e se há comportamentos de risco. E o caso da SIDA foi um caso paradigmático a este nível. E o ébola também poderá ser um caso paradigmático a este nível. Eu, mais à frente, vou retomar o assunto, mas a ideia de que, de facto, quando nós abordamos as epidemias, tendemos a atribuir-lhes uma cara, uma cor, uma origem étnica, uma origem geográfica. E isso, muitas vezes, não favorece o entendimento ou complica o entendimento, quer coletivo, quer político, de como lidar com este problema. Portanto, aqui o meu argumento é que há momentos em que poderá ser possível, historicamente foi possível controlar epidemias pela identificação de grupos de risco e origens de risco. Em todo o caso, não é suficiente. E direi outra coisa, num mundo globalizado é tanto mais difícil apostar neste tipo de medidas preventivas, que eu chamarei reativas, tardias e muito pouco eficazes. Contudo, a fatalidade não é aleatória. O ébola mostra que, de facto, estar na Libéria ou estar mesmo, por exemplo, na Serra Leoa, a probabilidade de se morrer é diferente, para não falar dos Estados Unidos ou noutros países. É certo que o número de casos é menor. Em todo o caso, aquilo que se percebe é que a terapêutica e a assistência médica que é dada a um caso, a dois casos nos países desenvolvidos, é totalmente diferente da assistência médica que é dada a países onde tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 casos. E, portanto, sim, o ébola não tem cura, para já. Em todo o caso, viu-se que a probabilidade de morte não é a mesma. E, portanto, isso também nos permite perceber outras dimensões que podem ser associadas, ou para discutir, então, o grau de... discutir até que ponto é que poderemos intervir sobre esta doença e também entender um pouco melhor esta doença, que terá as suas particularidades do ponto de vista de fatalidade, que é uma doença bastante mortal, como todos já percebemos. Uma questão interessante que pode permitir relativizar um pouco a ideia, pôr em perspectiva a ideia do que é o ébola, é a pergunta se as epidemias são situações excepcionais ou constantes. Eu peço-vos que não olhem para estes dados de um ponto de vista... não valorizem demasiado estes dados. Eu não sei, não tenho forma de confirmar estes dados. Em todo o caso, permitem-me discutir aquilo que eu quero. Este site, que faz uma monitorização dos casos reportados de epidemias, não interessa também quais são as epidemias em particular, mas identificam que existem, na atualidade, 40 surtos epidémicos ativos no mundo. Portanto, a ideia de que tivemos uma epidemia, a última há 4 anos no mundo ocidental, e que agora temos uma epidemia, é uma ideia que não é correta. Se calhar a atenção pública, mediática e política esteve, de facto, centrada naquilo que aconteceu há 4 anos, com a febre aviária, e que agora voltou a estar mais atenta. Em todo o caso, as epidemias existem constantemente na nossa vida. A distribuição geográfica daquelas epidemias. Tudo bem que são dados que se reportam apenas aos dados, portanto, são dados que transcrevem os casos reportados. Em todo o caso, também podemos perceber nos países
subdesenvolvidos, existem organizações não governamentais que fazem monitorização, que poderemos assumir que são uma forma de vigilância das situações de possível epidemia. Mas, em todo o caso, esta ideia, e sabemos que existem países em que há uma sobrevigilância, como o caso dos Estados Unidos, em todo o caso, este mapa permite ver, vendo as epidemias em particular, dá para perceber que nem todas as epidemias dos países desenvolvidos vieram dos países subdesenvolvidos, ponto 1. Ponto 2, portanto, há epidemias que são endémicas e que são parte desses lugares, mas também se percebe que, efetivamente, os grandes aglomerados populacionais no mundo são propensos às epidemias. E, portanto, a ideia de que são um produto apenas do mundo subdesenvolvido é uma ideia que vista assim, tem outros significados. Não é? Tem outra dimensão, ganha outros contornos quando percebemos o mapa mundo e, de facto, esta predominância, estas manchas de epidemias que estão em vigor. E isso leva-nos então à pergunta se a existência epidemiológica é eminentemente biológica. Eu não posso discutir a dimensão biológica das epidemias, mas eu posso discutir outra dimensão. Se olharmos para a história, nós percebemos que, por exemplo, a terceira peste bubónica do século XIX, que aconteceu no século XIX, foi a que causou menos mortes e foi a que esteve mais contida geograficamente, mas foi aquela onde houve maior pânico coletivo. Portanto, é possível dizer que não há necessariamente uma correspondência entre os riscos biológicos das epidemias e a atenção política e pública que é dada. Okay? Mas também vemos isso na atualidade relativamente ao ébola e às outras epidemias que coexistem na nossa vida. E, portanto, é importante perceber que uma coisa são as dimensões biológicas que têm as suas especificidades e devem ser entendidas, e outra são outras discussões, outras implicações, outros significados que são atribuídos às epidemias. E estas duas dimensões nem sempre correspondem. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que o ébola é a mais severa e aguda emergência de saúde vista nos tempos modernos. Contudo, o ébola de março a outubro de 2014 matou em África quase 4.500 pessoas. Em todo o caso, por dados com as estimativas de 2002, pela própria Organização Mundial de Saúde, 26 mil pessoas morreram de sífilis, 124 mil morreram de tuberculose, 203 mil morreram de fome, 320 mil morreram de malária, 620 mil morreram de HIV/SIDA. Portanto, não estou a tirar a importância do ébola, eu estou a colocar o ébola juntamente com outros acontecimentos que são o cotidiano destes países e para a qual a atenção pública e mediática do Ocidente não tem correspondência exata. E, portanto, as epidemias, existem várias epidemias, claro, a fome não é uma epidemia, mas existem outros problemas que nos permitem perceber que existem problemas mais graves de saúde pública e de organização do sistema mundo que são potenciadores destas situações, mas que não há necessariamente não há correspondência na atenção política que o Ocidente tem sobre o assunto. Mas também no Ocidente ficámos todos mais vigilantes com o ébola. Novamente, eu não tive forma de confirmar estes dados que foram de vários centros de monitorização das epidemias. A percentagem de fatalidade entre adultos saudáveis nos países desenvolvidos apenas. Não conseguem possivelmente ver, o ébola está aqui, 50% na fatalidade nos adultos saudáveis dos países desenvolvidos. Entretanto, mais alto que o ébola temos a gripe aviária, a peste bubónica, que está ativa nos países desenvolvidos, o HIV quando não tratado, que está nos 80%, a raiva, nos 100%, ou a peste pneumónica, também nos 100%. Portanto, a ideia de que as epidemias não existem no mundo desenvolvido e que são só produtos momentâneos da relação com outros países afastados é uma ideia que precisa de ser repensada à luz destes dados. Portanto, volto a dizer, não me interessa tanto qual é a precisão destes dados, interessa perceber que existem outros acontecimentos que nos permitem perceber que as epidemias fazem parte também do mundo moderno
e que muitas delas são endémicas do próprio mundo moderno, além daquilo que nós muitas vezes assumimos. E, portanto, dizendo isso, nós conseguimos perceber que existe uma dimensão biológica de epidemia e existe uma dimensão social. E que a dimensão social nem sempre corresponde à dimensão biológica. Os significados sociais produzidos sobre as epidemias nem sempre correspondem àquilo que são as suas particularidades biológicas. Por exemplo, nem todas as epidemias biológicas são epidemias sociais porque não há consciência coletiva, atenção pública, mediática, política, raiva ou varicela, estão presentes. Também sabemos que existem epidemias sociais que nem sempre são epidemias biológicas, ou seja, que do ponto de vista biológico não são uma epidemia, mas socialmente são percepcionadas como uma epidemia e tratadas como uma epidemia, que é o caso da obesidade ou da depressão, que são as epidemias do século XXI, dos países modernos. E depois sabemos que existem epidemias biológicas que se reconfiguram enquanto epidemias sociais, como o caso da SIDA, à medida que o conhecimento científico permitiu transformar a SIDA numa doença crónica, o tipo de atenção política, o tipo de atenção social que é dada à doença também se reconfigurou. E, portanto, estas dimensões nem sempre coincidem. A dimensão biológica da dimensão social, obviamente, eu não me posso deter na dimensão biológica. Estou-me a deter na dimensão social, que nem sempre corresponde à dimensão biológica. É esse o argumento. Mas o que é que traduzem as epidemias sociais? Fundamentalmente traduzem, em primeiro lugar, os tais significados coletivos de pânico, não é? O medo de contágio e de morte, como se nestes momentos em particular, no caso do ébola sentimos isso diariamente, fossem de repente as principais causas de morte nos países. De repente, se o contágio fosse excepcionalmente elevado comparativamente a outras formas de contágio que podem existir, ou então, como se não houvesse conhecimento sobre estas doenças. Não há conhecimento, mas a questão é, mas também há muitas outras doenças com as quais lidamos no nosso cotidiano e que não há conhecimento de cura. Mas estas ganham uma centralidade pelo medo que suscitam em torno que suscitam nas pessoas. Mas depois também tem que se perceber que a produção de significados resulta de uma teia muito complexa que é alimentada pelo conhecimento científico, produz significados, mas depois muitas vezes não corresponde àquilo que institucionalmente é definido, é transmitido, às orientações institucionais, que outras vezes não coincide com também os entendimentos culturais da doença, do contágio, e também o espaço mediático. Muitas vezes não corresponde às outras dimensões. Nas epidemias temos várias fontes de informação que convergem para produzir significados e que muitas vezes são significados contrários, outras vezes não, mas que confundem muito e que tornam todo este entendimento do que são as epidemias muito mais complexo. Mas, além disso, as epidemias sociais também estão associadas a uma dimensão moral. Ou seja, conseguimos identificar um rosto, conseguimos identificar uma cor de pele, conseguimos identificar uma pertença geográfica, conseguimos dizer que são imigrantes. Como se nós fôssemos limpos, eles fossem sujos. Nós não tivéssemos doenças, eles tivessem doenças. E este tipo de imagens, não é, favorece, portanto, o Thomas Duncan, que foi quem morreu, proveniente da Libéria, que morreu nos Estados Unidos, e a jovem enfermeira que ele contaminou. E, portanto, estas imagens favorecem-nos, estas imagens mentais que temos, de atribuir uma identidade. As doenças passam a ter uma identidade. E depois favorece. Eu não estou a falar de racismo individual. Atenção, eu estou a dizer é que existem formas de organização do espaço, do mundo, hierarquias geopolíticas que favorecem estes entendimentos. Como se as doenças estivessem circunscritas no espaço e que não fossem parte de todo o mundo. É certo, com implicações diferentes, mas que se não fossem parte de todo o mundo. Mas depois também existe aquilo que eu chamei o marketing do medo, ou seja, a sobreestimação dos fatores de risco. É claro que perante uma epidemia, nenhum governo tem coragem de não tomar medidas que são consideradas preventivas. E tivemos, no caso da gripe aviária, imensos países com doses excessivas de vacinas. Eu não estou a dizer que não eram necessárias, eu estou a dizer que é uma consequência do pânico. E nós vemos que os modelos de contágio, portanto as estimativas de contágio, acabam por ser mais altas do que aquelas que efetivamente se concretizam. Não serei a pessoa mais indicada para explicar porquê. Em todo o caso, isto produz consequências nas pessoas, nos Estados
e no dinheiro que é canalizado para este tipo de políticas. E depois tem que se fazer alguma coisa com as vacinas, ou devolver, ou então pedir um crédito às farmacêuticas. Okay. Entretanto, pode-se também dizer que existem algumas relações com o mercado que são especulativas, e nada mais do que especulativas, porque, entretanto, já se sabe que, no caso do ébola, já temos duas empresas que estão muito avançadas nos ensaios clínicos, que vão agora já para a África como voluntários, e que se estima que em abril já hajam resultados quanto a uma cura. No entanto, aquilo que eu quero discutir é que, em contextos de emergência social, os significados da ética, das prioridades e também da crença no conhecimento científico são alterados. A ordem, aquilo que nós assumimos como uma ordem, princípios éticos, aquilo que são as prioridades de vida, são repensados perante contextos de emergência. E muitas vezes aquilo que nós consideramos como, e que são defendidos como as liberdades individuais, muitas vezes não são salvaguardadas nestes momentos de pânico coletivo, que são favorecidas por todas aquelas imagens deturpadas. Vou avançar um pouco mais, só para dizer que, então, se as respostas políticas são ou não eficazes. Olhando para os países subdesenvolvidos e altamente vulneráveis, sabemos que existem fatores potenciadores das epidemias biológicas, ou seja, do contágio, se quiserem, do contágio da doença. Em primeiro lugar, estou-me a reportar um estudo que foi feito na Tanzânia, um estudo grande que foi feito na Tanzânia, em que se percebeu que, após algumas intervenções administrativas e políticas no território, a malária subiu exponencialmente, assim como o HIV e a tuberculose. Nomeadamente comunidades nómadas que se estabeleceram, que deixaram sua atividade e se dedicaram à atividade do turismo, para receber os turistas, e que passaram a viver em grupos populacionais para os quais não estavam preparados. Não tinham o conhecimento social, as estruturas sociais para lidar com aglomerados urbanos, para crescer nos aglomerados urbanos. E, portanto, um sedentarismo, uma lógica de organização social que não era própria destas comunidades, o caso da malária foi também um azar por cima disto. É que o local onde estas comunidades se estabeleceram eram próximas das zonas onde o mosquito, que é o vetor da malária, também eclodiu e, portanto, foi uma catástrofe sobre catástrofe. Mas foi após reorganizações administrativas do território, que foram definidas pelos países colonizadores. Mas também sabemos que existem limites nas políticas de saúde internacionais. Sabemos que o modelo de organização dos cuidados que são aplicados nestes países são feitos a alguns dos países desenvolvidos. Há um modelo hospitalocêntrico, um modelo médico-cêntrico, que são replicados em certa medida. Portanto, há aqui formas de desadequação das políticas de saúde por determinantes internacionais na forma de pensar estes territórios, na forma de pensar como as pessoas utilizam ou não utilizam os recursos. E não nos podemos esquecer no Ocidente que a medicina faz parte da nossa história há muitos séculos. Em África, é uma imposição colonial. E, portanto, os entendimentos que se têm sobre a medicina e o papel que pode ter demorarão muito tempo a produzir efeitos. E até lá, a não adesão a terapêuticas, a resistência ao conhecimento médico, só pode ser superado por atentados às liberdades individuais. Porque de outra forma as pessoas não aderem, ou porque os modos de vida, ou porque a organização do território não estão preparados para lidar com as epidemias, tal qual nós lidamos no Ocidente. Para não falar nas políticas de quarentena que colocam questões éticas tremendas, não é? Políticas de quarentena em massa, não é? Portanto, o objetivo muitas vezes é evitar que o contágio vá para fora, independentemente de quantas mortes existam naqueles circuitos. Okay? E nós vimos isso com o ébola. Foi muito visível, as imagens são chocantes a este nível, nas políticas de quarentena que foram seguidas nestes países. Mas nos países desenvolvidos, eu vou ser muito rápido, também existem fatores potenciadores das epidemias. Há um estudo muito interessante da epidemia do SARS em Toronto, em que faz a correlação, ou que procurou perceber que, efetivamente, algumas medidas que foram tomadas favoreceram o contágio entre portanto, os habitantes de Toronto, nomeadamente corte nos produtos de limpeza, ou os próprios profissionais tendo que ter duplo e triplo emprego por causa dos salários baixos,
eram vetores de contágio tremendos e, portanto, duplicavam, triplicavam o contágio do SARS, mas também as pessoas que foram contaminadas pelo SARS tinham, de alguma forma, estavam desempregadas ou estavam sob algum efeito negativo de situações de crise que aconteceu, que estava em vigor em Toronto naquela época. Em último lugar, também, o próprio modelo epidemiológico tem que se pôr em causa a eficácia das medidas individualistas, ou seja, são reativas, são tardias, somos responsabilizados para lavar as mãos, tossir para o cotovelo, mas, quer dizer, o contágio virtualmente é possível. Todos os dias abrimos maçanetas, cumprimentamos as pessoas, andamos no metro. Quer dizer, as formas de contágio, se quiserem, são intrínsecas à nossa organização da vida. Agora, portanto, aquilo que eu estou a dizer é que o problema não está aqui. O problema está nas situações a montante, que muitas vezes não são nos países envolvidos, mas que traduzem situações gravíssimas, não da epidemia, mas colocar as epidemias com problemas de organização do espaço, com problemas de exploração, com problemas de um modelo económico mundial que favorece as epidemias. E, de repente, o mundo ocidental desperta para as epidemias quando lhes bate à porta. E quando não lhes bate à porta, nada acontece. Mas quando bate à porta, as situações são sempre caóticas, pânico generalizado e medidas completamente reativas de combate àquilo que já é muito difícil de travar. E, portanto, fundamentalmente, aquilo que eu gostaria de partilhar convosco é, nos limites ao combate às epidemias, é que, efetivamente, não estão centradas no combate às epidemias, estão centradas no combate ao contágio quando ele já é tardio. Quando estiverem centradas no combate às epidemias, então sim, poderemos procurar outras medidas. Mas também sabemos que existem as dimensões sociais que favorecem o contágio, que algumas delas eu tive aqui a partilhar convosco, mas também sabemos que as políticas médicas internacionais aplicadas nestes países reproduzem as desigualdades. Eu volto a falar nos planos de quarentena que foram seguidos para o ébola em África. São chocantes, no ponto de vista daquilo que nós defendemos por direitos humanos, e a resposta reativa e realista e tardia dos planos de contingência dos países ocidentais. Porque os planos de contingência funcionam para o isolamento se for 1, 2, 3, 4 casos, mas imaginem isolamento para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Portanto, nos países ocidentais também estes modelos não terão qualquer eficácia se as epidemias romperem e ganharem uma dimensão como ganharam nos países africanos. Portanto, não são eficazes também nos países desenvolvidos. E pronto, eu termino e peço desculpa, alonguei-me. Muito interessante, professor Tiago Correia, pela abordagem muito oleóstica sobre as epidemias. O resto vai ser continuada pela professora Rosalina, Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE, que vai desenvolver o tema das epidemias na perspectiva do pânico que elas geram. Não. Corrija-me, se faz favor. Fiquei em pânico por eu dizer que eu ia falar de pânico, mas não. Vou falar do ébola, da perspectiva dos desafios que ela coloca em termos de comunicação de risco. E vou falar de uma perspectiva, ele falou deste painel, tenho de agradecer por ser tão atual. É bom que a Universidade seja capaz de fazer debates em cima dos acontecimentos e ter juntado um painel com pessoas de características diferentes, portanto acho que vamos olhar para este problema de maneiras muito diferentes. E eu vou olhar pela perspectiva da comunicação de riscos, acho que me convidar, porque eu sou psicóloga social, trabalho aqui no Centro de Investigação e Intervenção Social, no grupo AIDS for All, de Saúde para Todos, e mais especificamente com um grupo de pessoas que gostam de trabalhar sobre estas questões da comunicação de riscos. E dirijo o mestrado em Psicologia Social da Saúde e, mais recentemente, criámos um curso de especialização em Comunicação de Risco e, portanto, é com base na investigação que temos realizado e que depois sistematizou neste curso que nós pensámos esta apresentação, pensámos o que é que a questão do ébola que desafios é que nos traz na comunicação de riscos. Quando
aparecem nos jornais sobre a ébola, aparece muitas vezes esta imagem dos serviços de saúde higienizados, ou com tentativas de higiene, mais ou menos como das máscaras, esta proteção à volta da limpeza. E depois outros, não tão comuns, mas este aqui pareceu uma boa imagem, que representa um pouco o que o Tiago estava a dizer, das pessoas muito preocupadas com o ébola quando as causas de morte objetivas seriam muito maiores. Portanto, a questão do pânico coloca-se aqui assim, nesta imagem, da maneira como as pessoas se preocupam com as causas de doença. Portanto, aquilo que eu vinha falar aqui um bocadinho era de 3 desafios que eu acho que o ébola traz para a comunicação. E vou falar destes desafios com base na investigação que temos realizado na comunicação de riscos, não para o ébola, mas para outros riscos de saúde. E, portanto, são então 3 desafios: a atenção, chamar a atenção das pessoas sem provocar o pânico, responder às suas perguntas e evitar aquilo que nós estamos a chamar de contágio psicológico. Já vou dizer o que é. Portanto, o primeiro desafio é captar a atenção das pessoas, mas sem produzir um excesso de medo. O excesso de medo leva ao evitamento das próprias estratégias de prevenção. Para percebermos esta questão de chamar a atenção das pessoas e quando é que as pessoas são levadas a preocuparem-se particularmente com determinadas causas de morte, temos de perceber aquilo que já vem sendo muito claro desde os relatórios da Organização Mundial de Saúde de 2002, que é a importância de reconhecer que os cidadãos constroem as suas próprias representações dos riscos de doença, que não têm necessariamente a ver com aquilo que é a forma como como o Tiago chamava, os riscos biológicos, não é? A forma como os especialistas, os médicos, os técnicos fazem a avaliação dos próprios riscos. E esta percepção de riscos tem então a ver com a forma como nós, que não somos médicos ou profissionais de saúde, percepcionamos subjetivamente os riscos aos quais nós estamos expostos. E quando se vai avaliar como é que as pessoas pensam sobre estes riscos que correm, percebe-se que se pensam em várias dimensões. A primeira é se é um risco conhecido ou desconhecido, e se for um risco desconhecido, aumenta o nível de preocupação das pessoas. Se é um risco controlável ou incontrolável, e sendo um risco incontrolável, também tem um grande potencial para aumentar o nível de preocupação das pessoas. Ou se é um risco assustador, quer dizer, que mata muitas pessoas ao mesmo tempo, ou mais comum, vai matando uma agora e outra. E, portanto, quando existe este conjunto, ser desconhecido, incontrolável e assustador ao mesmo tempo, tem um alto potencial para gerar preocupação generalizada. E é esse o caso da maneira como está a ser construído o risco da ébola, e o exemplo que o Tiago deu ainda agora foi exatamente um bom exemplo de como isto está a ser construído exatamente desta maneira. E, portanto, é muito possível as pessoas sentirem-se preocupadas com isso. E sentem-se tanto mais preocupadas quando essa percepção de vulnerabilidade ao ébola está associada à proximidade. À proximidade, por um lado, física, quer dizer, a doença chegar próximo de nós, sair da África, desse sítio lá longe, separado por oceanos, para vir até a Europa, aos Estados Unidos, e adotar as estratégias que houve de alguns países de irem buscar os seus doentes a outros países. Portanto, proximidade física ou proximidade psicológica, quando as vítimas são vistas como nós, próximas de nós. E a esse propósito, gostava de vos mostrar só uns dados, que eram o aumento do número de artigos sobre o ébola, que não tem a ver com o número de quantidade de pessoas que morreram de ébola, mas exatamente com a passagem dos casos para fora da África, que são os dados nos artigos do PNUD. E outra coisa que eu acho muito bonito este cartoon do André Carrilho, exatamente para mostrar a preocupação, não é com todos, é quando as vítimas são próximas de nós, neste caso, a proximidade não ser mais física, mas vamos chamar uma proximidade mais psicológica. Nestas situações de percepção de vulnerabilidade, a primeira coisa que nos ocorre fazer é procurarmos alguma informação ou partilharmos essa informação com os outros, e as redes sociais são exatamente um grande mecanismo que atualmente nós temos para procurar informação e partilhar informação com os outros. Este lindo gráfico, ninguém percebe, mas não interessa, ficam logo todos impressionados, tem a ver com os resultados dos tweets na
altura da contaminação, que era dos pepinos, do E. coli, da crise alimentar que houve há uns tempos em Espanha e com os casos de contaminação do E. coli na Alemanha, que supostamente era por causa dos pepinos espanhóis, depois já não é. E aquilo são os números de tweets que têm exatamente, que se mencionavam, não sei se sabem, mas é possível nós termos acesso aos tweets que as pessoas fazem, basta comprá-los, há empresas que vendem, e portanto é possível fazer esta análise com esses tweets e foi isso que nós fizemos. E os tweets correspondem, esses picos onde aparecem os tweets, são alturas em que havia comunicados ou da Organização Mundial de Saúde ou novos casos que eram conhecidos. O que mostra como as redes sociais permitem muito rapidamente detectar estas crises. E se nós compararmos aquilo que acontece nas redes sociais, por comparação com os meios de comunicação tradicional, podemos ver que as redes sociais, as pessoas vão mais rapidamente às redes sociais do que aos meios de comunicação tradicionais, mesmo quando são os online. E nas redes sociais há um declínio mais rápido, mas o que quero dizer em termos de comunicação de riscos para nós é que as redes sociais são uma janela de oportunidade para a gestão das crises. E a questão que se coloca, e este é o primeiro desafio que eu acho que faz sentido nós pensar, é se nós estamos preparados para utilizar exatamente essas redes sociais, sendo esse um mecanismo que as pessoas utilizam para procurar informação, e se quem está a gerir o risco tem a noção de que é um sítio onde pode mandar informação ou procurar informação. Outro aspecto que eu gostava de salientar é que quando se entra na parte do pânico, agora sim, quando as pessoas têm demasiado medo, não vão procurar informação. As pessoas, quando têm demasiado medo, procuram estratégias de gestão, não só do risco, mas também do seu desconforto psicológico. E, portanto, nem sempre, quando as pessoas estão com medo, vão procurar informação. O excesso de medo leva a que as pessoas tendem a não ir buscar informação contra a doença, nem informação contra o seu diagnóstico, nem procurar as unidades de saúde. E, portanto, o desafio passa também por dar informação às pessoas sem provocar o pânico e, portanto, garantir algum tipo de exposição à informação. Mostrar-vos quem faz cartoons e utilizar as imagens, não é só de agora, este aqui é um exemplo desse evitamento e de se procurar soluções não nos lugares mais próximos. Isto foi um estudo que nós fizemos sobre a gripe pneumónica de 1919, em que analisámos, entre outras coisas, a publicidade. E o que ele diz pneumónica como se evita, e agora ponho maior, diz o rapaz, em que pensas, responde ela, em que o preventivo para a terrível epidemia é usar um casaco de malha de lã dos que vende a causar. Portanto, o que estamos aqui a falar é da utilização de uma estratégia do cotidiano e de utilizar, de procurar informação, neste caso uma prevenção, que se calhar não era a mais eficaz para ele. Portanto, o primeiro desafio prende-se com isto, captar a atenção das pessoas. Não é difícil captar a atenção das pessoas quando as preocupamos, as pessoas querem mais informação. O desafio que se põe é se nós conseguimos dar informação às pessoas que sejam medidas, que as ajudemos a procurar informação de medidas preventivas, que sejam elas próprias eficazes, e não estarmos à procura que elas vão procurar informações a outros lados para não se sentirem desconfortáveis psicologicamente. O segundo aspecto que eu gostava de chamar a atenção tem a ver com a forma como se constrói a comunicação de risco, responder ou não às questões das pessoas. Muitas vezes a comunicação de risco é feita com base naquilo que é a informação dos técnicos de saúde, aquilo que os técnicos de saúde acham que as pessoas devem saber e parte de uma estratégia que chamamos de comunicação, mas de facto não é comunicação, é informação. As pessoas dão informação que eles acham que as pessoas devem ter, sem fazer aquilo que nós fazemos em comunicação, que é estar minimamente atentos àquilo que é o nosso alvo de comunicação e que ele nos está a dizer. Portanto, para ter uma comunicação mais eficaz, nós temos várias coisas. Uma delas, que é básica, é perceber o que é que preocupa as pessoas e o que é que elas querem saber, e não aquilo que nós queremos dizer. Portanto, o que é que as pessoas querem saber
que linguagem é que elas utilizam, que canais é que elas utilizam para comunicar. Portanto, mais uma vez, voltamos a esta diferença básica entre o que é avaliação de risco e o que é percepção de risco. E para se fazer uma comunicação de risco eficaz, nós não temos só de transmitir a informação aos outros, mas temos de transmitir uma informação que responda às suas preocupações, que seja feita na sua linguagem. E por isso é que a boa comunicação de riscos permite diminuir esta diferença entre os leigos e os especialistas e permite que as pessoas tenham respostas àquilo que querem saber ou tenham informações sobre o que devem fazer numa linguagem que compreendem. Num projeto que trabalhámos sobre os riscos alimentares, exatamente desenvolvemos uma ferramenta que muito rapidamente permite, de uma forma interativa, conhecer os consumidores ou conhecer a eficácia de determinadas mensagens comunicativas. Chamamos-lhe exata a ideia de que, muito rapidamente, quando existe um determinado problema, é possível perguntar a um painel de pessoas quais são as questões que ela tem relativamente àquele problema e fazer uma primeira identificação de quais são as informações que é possível fornecer às pessoas. Fizemos isto não foi o ébola, foi a carne sintética, que é um conceito, digamos, a se andares a divulgar. E perguntávamos às pessoas, portanto, uma coisa desconhecida, uma coisa nova, o que é que elas pensavam da carne sintética, o que é que elas queriam saber mais sobre a carne sintética. E fizemos isso também cá em Portugal, em reuniões de grupo, também no Visar. E o que acontece, como sempre, é que nós associamos aquilo que é novo àquilo que nós já sabemos. É uma das estratégias que nós temos de lidar com a novidade, é reduzi-la àquilo que nós já sabemos. Mas nós sabemos muitas coisas e reduzimos a carne sintética, por exemplo, aos transgénicos, à fecundação in vitro, à ovelha Dolly. É um tipo de associação que é mais benigna, digamos, do que associar a coisas como sejam mutantes, ficção científica ou aquilo que eles diziam Frankenfoods, não é? E, portanto, a ideia da carne sintética como Frankenfood ou como uma comida in vitro é uma ideia totalmente diferente, que tem consequências totalmente diferentes em termos da vontade das pessoas. Eu estou-vos este exemplo, evidentemente que isto não é o ébola, mas o que eu estou a dizer é que as representações que se fazem de uma coisa nova, de uma ameaça nova, têm imensa consequência em termos da maneira como as pessoas a seguir vão ter vontade de fazer-se. E, portanto, compreender quais são as representações que estão associadas a estas ameaças é muito importante quando estamos a definir as estratégias de comunicação numa comunicação bilateral. Mais do que perceber as representações das pessoas, é importante a ideia de que as mensagens não podem ser iguais para toda a gente. Nós não dizemos as mesmas coisas, não ensinamos das mesmas maneiras as mesmas coisas a públicos diferentes. E, portanto, também não faz sentido que a comunicação de risco, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde, seja igual qualquer que seja a escola primária, a primária, a secundária ou universitária, onde se situa a informação que se dá sobre o ébola. A ideia de que nós, quando queremos comunicar de forma eficaz, temos de adaptar a linguagem àquilo a quem nós temos à nossa frente. E, portanto, não há uma única maneira de prevenir, de fazer comunicação de risco sobre a ébola, quer dizer, tem de se fazer, o Tiago já falou nisso antes, a maneira de comunicar os comportamentos de saúde na Europa ou em África tem de ser diferente, porque exatamente tem de se compreender como é que as pessoas pensam sobre os mecanismos de transmissão da doença e provavelmente aquilo que é eficaz na Europa não é eficaz em África. Aliás, há uma série de estudos interessantes sobre, por exemplo, a utilização de vídeos ou de marionetes ou de outros tipos de materiais que não nos ocorre tão frequentemente aqui na Europa. Mesma coisa relativamente ao nível de literacia. E chamamos a isto, em comunicação de risco, tailoring, quer dizer, fazer um fato à medida. Quanto mais próximo, quanto mais adaptado estiver a comunicação de risco aos alvos da comunicação, maior é a probabilidade de nós termos os comportamentos adequados nos comportamentos por causa da população. Portanto, este era o segundo desafio que eu acho que o ébola nos traz, é, por exemplo, como é que nós podemos adaptar
adaptar, construir mensagens adaptadas, construir mensagens à medida. Para que medidas é que nós devemos construir mensagens quando estamos a falar em Portugal? Ou então, continuando a metáfora é os 5 minutos, não é? Quando estamos na metáfora do alfaiate, se o mesmo modelo, só temos um número, temos só um número, ou se fazemos números diferentes para vários. O terceiro e último desafio que eu acho que em termos de comunicação de risco nos põe é o de evitar o contágio psicológico. E o contágio psicológico tem a ver com espalhar, com a prevenção da doença, outros tipos de doenças, agora já não essa, mas doenças mais sociais. Podemos falar de contágio e estigma a propósito do ébola. Muitas vezes, quando estamos a falar de contágio, falamos de contágio emocional, quer dizer, se uma pessoa está preocupada ou triste, nós tendemos a mimetizar e a ficar num estado emocional semelhante, por empatia, mas também podemos pensar que existe um contágio psicológico associando a doença a determinados grupos sociais. E esta nossa vontade, ou a nossa necessidade de nos diferenciarmos dos outros e deixarmos que os que não são parecidos connosco até podem ser perigosos e que os que são diferentes podem ser perigosos, quando temos uma epidemia, pode-se acentuar. E há, de facto, investigação que já tem mostrado que quando há informações sobre riscos de doenças que vêm de fora, associados a determinados preconceitos, como é o caso do ébola, isso pode transformar, ter consequências para outras pessoas, ou pode ter consequências no sentido de aumentar o racismo, o apoio a medidas de discriminação, porque, de uma maneira geral, os imigrantes podem ser começados a ser construídos como agentes perigosos e agentes que podem trazer doenças. Todos nós podemos mexer na maçaneta de uma porta, mas podemos pensar que não é disso que nos lembramos, quando nos lembramos que aquela pessoa é imigrante ou que aquela pessoa é. Relativamente à comunicação de risco, o foco na prevenção ou na promoção, quer dizer, quando se faz as comunicações sobre o risco de ébola, focar naquilo que está a ser feito e nos resultados, quer dizer, ter um foco na promoção, ou um foco na prevenção, na vigilância, na segurança, nos casos mortais, tem consequências diferentes também em termos de discriminação. Há alguns estudos que são feitos sobre o ébola, ainda não há, mas devem estar a aparecer, que focalizar as pessoas mais na promoção ou na prevenção tem consequências em termos da estigmatização das vítimas e da culpabilização das vítimas pelo seu próprio Estado. E, portanto, quando entramos muito em modo de vigilância, tendemos a ser menos tolerantes relativamente aos outros e a ser mais preconceituosos. E isso é o que eu estava a falar de contágio psicológico. Não ser a própria doença, mas ser a ideia de focarmos na vigilância e na segurança para fazermos esse maior sofrimento social. E isto é importante porque, exatamente, no mesmo cruzamento que fizemos das notícias do público sobre a ébola, vimos com que palavras é que estavam associadas. E em 36% estava associado com morte, em 33% com epidemia, 16% com contágio, e só em 11% com prevenção, em 3% com recuperação e em 1% com sobrevivência. Quer dizer que as notícias estavam claramente viradas para o foco de quê? Não da promoção, mas da prevenção. E, portanto, em princípio, isto quer dizer que a maneira de contar histórias desta maneira pode ajudar a construir este contágio psicológico que aumenta o preconceito relativamente àqueles que são diferentes de nós. E, portanto, este é o terceiro desafio. Como é que a gente consegue construir as mensagens de risco que não levem a colocar as pessoas neste modo de vigilância que ponha em causa a nossa solidariedade pelos outros? Finalmente, eu acho que os desafios do ébola têm a ver, no campo da comunicação de riscos e da comunicação em saúde, são uma oportunidade para nós pensarmos a comunicação como uma coisa um bocadinho mais séria. Os planos de comunicação de saúde, nos planos de saúde, a comunicação é uma coisa menor. E só se lembra da comunicação quando existem epidemias ou crises. E nessa altura ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer. A comunicação é uma área em que é evidente
tem dado tem havido muitas evidências, tem havido muita investigação sobre o que é eficaz e não é eficaz, mas principalmente sabemos que é eficaz ouvirmos o que as pessoas têm a dizer, sabemos quais são as preocupações delas e construirmos mensagens que respondam a essas suas preocupações. E, portanto, era isso que eu queria trazer aqui. Não queria deixar de agradecer às pessoas que me ajudaram a fazer esta comunicação, Cláudia Andrade, Cristina Godinho, João Carvalho, Rui Gaspar e Silvio Luís, que estão no grupo de comunicação de riscos. Muito obrigada. Obrigado pelas explicações do mesmo sentido e agora passamos para uma outra, mais de ordem técnica, a cargo do Dr. Pedro Serrano, médico, colégio da especialidade de saúde pública da Ordem dos Médicos. Boa tarde. Começo por agradecer ao arquiteto ter-me convidado para vir aqui falar neste assunto. Vocês veem aqui neste primeiro slide, é o rio Erla, é um rio africano. E porque é que o Erla se chama Erla? É que um rio é sempre uma coisa mais abstrata que uma aldeia. O que o Erla se devia chamar era este nome que está aqui. Desculpem, que eu fiz aqui qualquer coisa mal. Não, para assinalar. Não tem. O Erla devia ter chamado, está aqui, Ambucu, que foi a aldeia no Zaire, que é o atual República Democrática do Congo. Em 1976 foi descoberto o vírus por investigadores belgas. E eles não quiseram associar o nome dessa aldeia à doença por uma questão de estigmatização. Por isso escolheram o nome do rio que estava mais próximo. É engraçado notar que a descoberta desse vírus, parecia uma coisa premonitória, foi feita no sangue de uma religiosa que estava a prestar cuidados nessa aldeia. É engraçado porque vemos que hoje em dia todos os casos que chegaram à Europa, aos Estados Unidos da América, têm uma origem semelhante, gente que estava lá a colaborar. Falando um pouco, mas um bocadinho do vírus propriamente dito, é importante falar porque é um bicho, entre aspas, muito simples, inteligente e agressivo. Utilizar a palavra inteligente para falar de um ser que nem é bem um ser, um vírus, é uma entidade muito estranha, nem sequer se pode considerar um ser vivo. No fundo, aquilo é como se fosse uma pena, de alguma maneira, um conjunto de informação que só ganha vida quando parasita uma célula humana. Portanto, fora disso, ele não tem existência, nem sequer é um ser vivo. De qualquer maneira, reparem a capacidade que ele tem de ser agressivo. É um ser muito simples, ele tem 7 genes apenas. Reparem que o homem tem 27 mil e uma coisa tão simples como uma bactéria, a bactéria da pneumonia, que foi aqui falada, tem 2.300. Portanto, o que ele consegue fazer apenas com 7 genes. O que é que ele faz? Ataca e confunde o sistema imunitário como qualquer vírus faz. Não é? A lógica de qualquer ser vivo, ou com tendência para ser vivo, é sempre a mesma, é crescer e reproduzir-se. Se for à custa da eliminação dos outros, falo de qualquer maneira, tal como nós fazemos à custa dos animais, as bactérias e os vírus fazem à nossa custa. Portanto, isto chama-se a competição que existe na natureza pela vida. Gostava de falar um bocadinho de uma das malandrices que é bastante específica deste vírus que ele usa. Vocês têm assim aqui
digamos, mais ou menos um corte da estrutura do vírus, e se repararem, na sua camada exterior, eu tenho aqui uma camada de glicoproteína, que no fundo é uma proteína misturada com açúcar, que é onde, quando um vírus entra na corrente sanguínea, o corpo de imediato detecta que há ali um ser estranho e ataca, não é? Ora, o que é que este vírus faz? Ele obriga a primeira célula humana que parasita a produzir esta proteína, portanto transforma uma das nossas células numa fábrica ao seu serviço e produz esta glicoproteína, que está aqui sob esta forma de florzinha, numa quantidade excessiva para o que ele necessita. Ele dissipa parte dessa proteína para a sua própria camada exterior, mas há um excesso de produção, e esse excesso de produção ele espalha na corrente sanguínea. Isto tem que consequência. Quando os anticorpos que nos vêm proteger e tentar atacar esse corpo estranho, em vez de se fixarem no vírus, fixam-se sobretudo nessa proteína solta, e o vírus continua o seu trajeto infectante. Isto pode mostrar esta característica de inteligência. Claro que é difícil aplicar uma propriedade de inteligência a um ser desta natureza, e os vírus não são inteligentes individualmente, obviamente, mas no seu conjunto que vai infectando gente, eles têm uma capacidade coletiva de ir enfrentando os ataques do hospedeiro, ou seja, do corpo humano que estão a infectar, e de fazer aquilo que se chama mutações, não é? Portanto, vão-se diferenciando de maneira a resistir aos ataques que vão tendo, que é o mesmo que nós fazemos, não é? Que é o mesmo que nós fazemos. Antes vivíamos ao ar livre, mas era chato apanhar sol demais, ou chuva demais, ou frio demais, e construímos casas e por aí fora, não é? Outra característica que gostava de chamar a atenção é a grande capacidade infectante que ele tem. Isto nós vemos na televisão, nas notícias, não é? Reparem que, embora isto seja um vírus, e outro vírus com que nós podemos comparar é, por exemplo, o vírus da SIDA, e nós sabemos que a SIDA, apesar de ser uma doença terrível e que continua sem cura, e apesar de ter provocado aquela epidemia que aterrorizou toda a gente nos anos 80, apanhar a doença não é assim uma coisa tão fácil, não é? É preciso, ou por relações sexuais, e a maior parte das vezes nem sempre à primeira vez, transfusões sanguíneas, esse género de características. O ébola é um pouco diferente. O vírus tem uma grande capacidade infectante, e lembramos disso da televisão, não é? Quer nos Estados Unidos, quer em Espanha, apesar de em ambientes muito sofisticados, daquele pessoal todo com máscaras e com luvas, um vírus ou dois que caiu na pele da enfermeira de outra pessoa provocou-lhes a doença. Ele tem uma grande capacidade de se fixar à pele, e embora não consiga penetrar facilmente numa pele normal, ele mantém-se ali e cria uma espécie de uma reação inflamatória que lhe permite entrar para o interior do corpo. Portanto, é um vírus terrível desse ponto de vista, ao contrário de outros. Depois, temos que nos lembrar aqui no pormenor porque é que esta capacidade infectante é tão grande, porque é que há aqueles contágios galopantes que nos chegam das notícias da África. Porque um doente numa fase adiantada, tal como acontece com a cólera, perde mais de 10 litros por dia de fezes, de vômitos, de fluidos vários. Portanto, 10 litros por dia do material altamente infectante, multiplicado por 4 ou 5 mil pessoas, vocês calculam o que isto pode significar, não é? Outra característica que o torna ao mesmo tempo tão assustador, é que mata rapidamente, não é? A SIDA, hoje em dia, uma pessoa tratada consegue morrer de causas naturais, digamos assim. Com o ébola não é bem assim, não há tratamento, e ele, depois de infectar uma pessoa, é rápido a produzir os seus efeitos. Quanto a uma das características que vocês veem muito discutida e muito falada na televisão, se isto se transmite como a gripe, sei lá, por tossir para cima de uma pessoa, o assunto não está bem documentado, pensa-se que não, mas não há uma segurança absoluta em relação a este aspecto. Isto pode ter implicações. O professor Tiago falou aqui muito
numa característica que ele chamou fatalidade, eu vou chamar letalidade. Isso tem a ver com as traduções do inglês das coisas. Quando eu falo letalidade, é a proporção de pessoas que morrem depois de ter apanhado a doença, não é? É isso que a gente fala quando fala de letalidade. 100 pessoas apanham a doença, se morrem 20%, a letalidade é 20%. Reparem que a letalidade do vírus ébola, comparado com outras doenças, é enorme. 50% a 90%. A letalidade da gripe é de 0,5%. A letalidade da malária não complicada é de 0,1%. Claro que a malária mata ou está a matar muito mais gente em África do que está a matar o ébola, mas isso é porque atinge uma quantidade brutal de pessoas. Se deixarmos o ébola seguir na mesma direção, talvez acontecesse que na Idade Média, com as epidemias de peste, matou metade da população europeia. Portanto, estamos perante um vírus que não é bom deixar à solta, de maneira nenhuma. A meningite, que é uma doença que é terrível na cabeça de qualquer pessoa, não é? A meningite, aquela mais grave, que todos ficamos arrepiados quando sabemos do caso de uma escola onde é um caso de meningite. Reparem que a mortalidade ou a letalidade dela é de 12%, não tem comparação nenhuma com o ébola. Mesmo em relação à letalidade do ébola, começamos a ouvir números de 50% referidos em relação à epidemia atual. Não se tem a certeza se este valor tão baixo não se deve a artefacto que tem a ver com alguns hábitos culturais das pessoas em África enterrarem os seus mortos não em ambientes clássicos ocidentais de cemitério, enterrarem em terrenos particulares, por exemplo, e alguns dos truques, entre aspas, que as pessoas em África começaram a arranjar para tratar os seus mortos com dignidade foi a falsificação de certificados de óbito, por exemplo, e a sua venda, para ultrapassarem aquela coisa terrível que é um ser que nos é querido e que nós estamos habituados como acontecia em Portugal há alguns anos, no norte do país, a lavá-los depois de mortos, a vesti-los e a beijá-los, esses atos de despedida de alguém passarem a serem substituídos por não tocar na pessoa e enfiá-la dentro de um saco de plástico. Portanto, é natural que as pessoas resistam a essas medidas sanitárias violentas em relação à doença. Portanto, eu com este slide queria, sobretudo, fazer-vos um retrato muito rápido de que estamos perante um ser, embora muito simples, é inteligente e é muito agressivo. E deixado à solta, o resultado não é grande coisa. Passando agora um bocadinho, muito rapidamente, a cadeia de transmissão, ou seja, como é que isto tudo começou? Muito antes de existirem seres humanos à superfície da Terra, há 140 milhões de anos, quando a vida começou a aparecer, dos primeiros organismos de vida que apareceram foram as bactérias. Portanto, bactérias e vírus e parasitas, toda esta cambada de seres são muito mais antigas que o homem. Portanto, provavelmente depois de nós todos desaparecemos, eles vão continuar aí, porque nós somos uma consequência de bactérias que se foram tornando mais complexas e chegaram até aquilo que nós somos. O ébola propriamente dito, o vírus vive em morcegos que não são daqueles morcegos que depois deram origem àqueles mitos como o Drácula, que nos ferram o pescoço durante a noite. Não, são morcegos do mais alternativo que existe, são vegetarianos e só se alimentam de mangas e coisas assim. Agora, na natureza há sempre cruzamentos entre diferentes espécies. E um morcego destes pode morrer por outra doença qualquer e ser comido por um chimpanzé, ou por um gorila, ou por um porco-espinho, por exemplo, e a doença transmite-se. Queria-vos dizer que o vírus ébola que habita estes morcegos não tem nenhuma espécie de consequência sobre o morcego, não provoca doença. Mas quando passa daqui para aqui já provoca doença nestes animais. E depois, e agora isto já tem a ver com estilos de vida. Em África é muito comum as pessoas alimentarem-se de carne destes animais. E a transmissão ao homem dá-se nesse contacto de comer animais selvagens
ou por caça ou porque são encontrados doentes e as pessoas consomem. É assim que a transmissão se faz. Portanto, isto para vos dizer também que a cultura tem, tal como foi aqui falado, a dimensão biológica do assunto e em qualquer doença, seja ela epidémica ou outra coisa qualquer, há uma dimensão cultural forte, quer na doença, quer na transmissão da doença. A gente podia estar a falar de ébola, estar a falar de obesidade e diabetes, porque a cultura representa aqui um papel sempre forte. No ébola, os hábitos alimentares, como o consumo de carne de animais selvagens, os rituais funerários, têm a ver com isso. Vamos agora aqui um bocadinho falar nisso, mas o que é que de repente esta doença que existe há tantos anos, de repente tornou um caráter epidémico, atingiu vários países e penetrou nos Estados Unidos e na Europa? Pensa-se que os primeiros casos desta doença... 5 minutos? Os primeiros casos desta doença apareceram em dezembro de 2013, só começaram a saber-se deles em março de 2014. Nesta altura houve uma peregrinação a Meca, que é uma coisa anual, e essa peregrinação terá atrasado ou mascarado o conhecimento da doença, porque não convinha muitas pessoas estarem a divulgar. Falando em estilos de vida, você tem aqui um slide que mostra o que é uma das vendas comuns do mercado africano. Portanto, isto é vulgar em África, tal como nós aqui temos um mercado com certos tipos de carne e peixe, lá é vulgar encontrar isto. Portanto, é fácil neste tipo de situações. Estão aqui todos os surtos de ébola conhecidos entre 76 e 2014. Se repararem, estamos a falar de uma situação em que não é nova. Ao longo destes 22 anos foram havendo surtos, mas que se auto-extinguiram porque a maior parte deles se processaram em aldeias isoladas e pequeninas. Portanto, aquilo matava a aldeia inteira ou metade da aldeia e depois a coisa extinguia-se naturalmente. E é isto que explica esta progressão. Quando chegamos a 2014, reparem que a situação é completamente diferente. E os valores que aqui estão já não são nada disto, nós já andamos em 15 mil casos e cerca de 7 mil mortos. Portanto, houve aqui uma modificação do padrão desta epidemia. Quais são as razões que podem explicar isso? Uma delas é que a resposta internacional, designadamente a Organização Mundial de Saúde, foi fatalmente lenta. E uma das razões tem a ver com a inibição que a própria Organização Mundial de Saúde sentiu depois da gripe A, que acabou por ser menos mortífera do que se pensava, e isso criou alguma inibição na reação política, digamos, a esta epidemia. Em África, propriamente dito, a desflorestação, a urbanização conduziram a que aquelas aldeias isoladas passassem a ficar próximas das grandes cidades. Portanto, é fácil depois, uma epidemia, abrir caminho por aí fora e uma coisa é ter uma epidemia num local onde moram 500 pessoas, outra coisa é num local onde tem 5 milhões de habitantes. Os locais são completamente diferentes. O atingir de outros continentes tem sobretudo a ver com as viagens generalizadas e a própria cooperação internacional tem ajudado a isso. Dificuldades da luta contra a doença. Por que é difícil lutar contra isto? Não há tratamento nem vacina atualmente. Tem-se feito umas experiências, mas são aplicadas em privilegiados daqueles que são evacuados da África nos Estados Unidos ou em Espanha. As teorias da conspiração que dizem que isto é tudo inventado pela indústria farmacêutica, ou seja, por quem for, dificultam também a luta contra isto. A indústria farmacêutica está de boa saúde, tem muito dinheiro a ganhar com as doenças que existem atualmente, não precisa de andar a inventar doenças novas. O estigma, que foi aqui falado, é uma coisa importante, porque é de tal maneira estigmatizante ver a ébola que leva a fingir-se que se tem outra doença, não é? E isso é mau. O preço,
um dos problemas que está a existir na luta contra a ébola é que manter um hospital improvisado de campanha, já não falo na construção, falo na sua manutenção, custa $1 milhão por mês ser mantido em funcionamento. E estamos a falar na necessidade de construir 500 ou 1000 hospitais destes. Portanto, reparem que é importante. As dificuldades na educação para a saúde, também foi aqui falado, mas o que eu estou a falar é uma perspectiva diferente. Aconteceu na Guiné, por exemplo, e na Serra Leoa, os primeiros profissionais que foram tentar informar as pessoas sobre o ébola e os riscos dos funerais e esse género de coisas, muitas delas foram decapitadas, pura e simplesmente. Depois, a seguir a isto, é difícil eu oferecer-me como voluntário para ir trabalhar em educação para a saúde, quando me espera ou é apanhar ébola ou ser decapitado. As mensagens incoerentes também foi aqui falado. É completamente ridículo pôr um cartaz que diz que a doença não tem cura ao lado de um que se tiver sintomas dirija-se a um centro de cura. Portanto, este ano coisas não ajudam a que a coisa funcione bem. Este é um celeiro que eu acho muito impressionante, porque se isto fosse um filme de ficção científica, nós diríamos imediatamente que os maus eram aqueles tipos de amarelo, não é? Que estão ali na fotografia. Infelizmente, a situação real neste caso é inversa, quer dizer, aqui o mau é a miudinha que está a ser arrastada pelos outros. Portanto, é impressionante este tipo de enquadramento e é impressionante também a desproporção de meios que é preciso lidar, que é preciso ter para lidar contra uma situação destas. Mas isto também não facilita. As consequências da doença, elas são tiradas da experiência africana. Das pessoas mais expostas a isto são os trabalhadores de saúde, não é? As pessoas que têm que lidar com isto diariamente são das principais vítimas para a longa população. Portanto,